Galerinha, um pouquinho de geopolítica, tá? Essa é a colinha de número 3. O que tem acontecido no noticiário das últimas semanas envolvendo os Estados Unidos e a China, tá? Não está acontecendo apenas esse ano, já vem acontecendo pelo menos desde 2019, quando pela primeira vez se estabeleceu o que tem sido chamado hoje em dia de guerra comercial, tá? Qual a origem dessa preocupação dos países, especialmente dos Estados Unidos, com a questão do protecionismo? Isso daí faz a gente voltar na história do capitalismo e da própria globalização, que começou nos anos 70, graças ao desenvolvimento de tecnologias da informação e da comunicação, que permitiram que as empresas pudessem espalhar suas plantas industriais pelo mundo, aumentando a circulação de mercadorias, de bens, de serviços, de pessoas e também de capitais. Foi um processo marcado pela abertura da própria China no final da década de 70, com as zonas especiais criadas pelo Deng Xiaoping para poder receber investimentos estrangeiros. No final dos anos 80, o Consenso de Washington, que abriu a porta dos países periféricos para receber investimento estrangeiro. Em 1991, o fim da Guerra Fria também deu impulso a esse processo de globalização, com a vitória do sistema capitalista. E ainda na década de 90 a gente teve a tão esperada criação da Organização Mundial do Comércio, um órgão multilateral com o objetivo de regular as questões comerciais, certo? A própria China entrou na OMC em 2001, para a gente ver como os anos 90 e os anos 2000 foram favoráveis a essa expansão do movimento da globalização, certo? Só que tem um processo em curso agora que os cientistas começam a chamar de desglobalização. Mas afinal, o que é desglobalização? Será que ela é o fim da globalização ou será que ela é um processo paralelo e que tem uma relação contraditória com a própria globalização, mas que não vai dar fim à globalização, né? Na prática, o que tem sido chamado de desglobalização não é um processo que acaba com a globalização, ela na verdade acontece em paralelo. Os países estão reagindo a eventos adversos às suas economias. Tá? Nos anos 2000, o mundo ia bem do ponto de vista econômico, até que a crise de 2008 jogou a economia dos Estados Unidos no buraco e depois, em 2010, jogou as economias europeias também. Tá? Qual foi a resposta dos presidentes desses países para essa situação? O primeiro deles, fechamento de fronteiras diante dessa massificação da migração internacional. Pessoas procurando lugares onde elas tivessem mais oportunidade, de preferência esses países da Europa e o próprio Estados Unidos. Tá? Em 2017 a gente teve a saída da Inglaterra da União Europeia, num processo que ficou conhecido como Brexit, e representou também um golpe duro no principal bloco econômico do mundo, que é a União Europeia. O próprio Estados Unidos, sob o primeiro governo, o primeiro mandato de Donald Trump, se retirou de vários acordos internacionais, reviu o NAFTA, que é aquele bloco econômico que os Estados Unidos tinham com México e com Canadá, e saiu também do Acordo de Paris. Então veja que esse processo não se restringiu a países europeus, mas também aos Estados Unidos. E esses déficits na balança comercial foram a justificativa principal dos Estados Unidos para essas medidas. Eles argumentavam que, olha, a China tem tirado vantagem da gente ao longo das últimas décadas. Mas veja, o próprio Estados Unidos se interessou em enviar suas empresas para a China a partir dos anos 70 porque era mais barato produzir lá. Então o que tem acontecido hoje é uma consequência desse processo. E aí os Estados Unidos começaram a alegar essa vantagem desleal que a China estava tendo para poder impor tarifas sobre produtos importados da China. Então essa guerra comercial começou já em 2019 e teve outros episódios, como a limitação de investimentos chineses em empresas de tecnologia dos Estados Unidos, especialmente as startups, que são aquelas empresas que estão começando. Ou seja, o que é que os Estados Unidos querem? Evitar que a China ocupe posição estratégica no desenvolvimento tecnológico norte-americano. E da parte da China, que os Estados Unidos têm alegado que a China tem feito, e de fato ela tem feito, é uma tentativa de desdolarizar o comércio internacional. A gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saíram vitoriosos e o dólar passou a ser a moeda do mundo. Isso dá uma vantagem enorme para os Estados Unidos no comércio internacional. E o que a China tem feito é fechar acordos comerciais com países, inclusive com o Brasil, sem precisar da intermediação do dólar, ou seja, sem precisar pagar
por essas transações em dólar, podendo pagar na própria moeda chinesa. Outro projeto polêmico da China nesse período é a nova Rota da Seda, que é um conjunto, um grande pacote de acordos e de infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária para expandir a troca de mercadorias da China com o resto do mundo. E também a gente tem a disputa, né, em importantes áreas tecnológicas, como o caso da inteligência artificial, que a China vem se destacando também. Então tudo isso tem afrontado os Estados Unidos e feito com que Donald Trump levante essa bandeira do protecionismo, que vem sendo interpretada pelos cientistas como desglobalização. E um ponto importante para não esquecer, galera, o Brasil ele mantém relações comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com a China. Lembrando que o Brasil faz parte do BRICS, que não é um bloco econômico, mas é um grupo com cada vez mais relevância no mundo, e tem a China como principal parceira comercial. Os Estados Unidos só vem em terceiro lugar depois da União Europeia. Então vejam que é uma mudança de paradigma, porque até algumas décadas atrás o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, do Brasil, eram os Estados Unidos e a União Europeia. Hoje a China desponta como a líder isolada, então lembre disso também.